Lei número 13.979 de 2020. Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. E aí é bom a gente interessar que em 2019 foi o início do surto, né? Porque o surto continua a acontecer. Ele começou em dezembro de 2019 lá E na China, lá em né? Wuhan, na China, né? E só em 2020 que a gente identificou aqui no Brasil. Que o próprio site do Planalto faz referência a essas três ações declaratórias. Então, a gente tem que ficar de olho no que elas vão depois definir. E essa lei também é muito importante porque ela traz vários conceitos. Então, para a gente saber o nome certo, como usar numa prova, ir para uma objetiva para fim de definição é muito Eu importante. sugiro que, ao final da gente ler toda a lei, a gente dê uma passada nessas ADIs, nem que seja para ler só a ementa do acordo. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Parágrafo 1º. As medidas estabelecidas nesta lei objetivam a proteção da coletividade. Parágrafo 2º. Ato do Ministro do Estado de Saúde disporá sobre a duração da situação de emergência de saúde pública de que trata esta lei. Artigo 3º. O prazo de que trata o parágrafo 2º desse artigo não poderá ser superior ao declarado pela Organização Mundial de Saúde. Artigo 2º. Para os fins do disposto nesta lei, considera-se 1. Isolamento, separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus. E 2. Quarentena, restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus. Parágrafo único. As definições estabelecidas pelo artigo 1º do Regulamento Sanitário Internacional, constante do anexo ao decreto número 10.212, de 30 de janeiro de 2020, aplicam-se ao disposto nessa lei no que couber. Artigo 3º. Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas. Inciso 1. Isolamento. 2. Quarentena. 3. Determinação de realização compulsória de A. Exames médicos. B. Testes laboratoriais. C. Coleta de amostras clínicas. D. Vacinação e outras medidas profiláticas. Ou E. Tratamentos médicos específicos. Inciso 3A. Uso obrigatório de máscaras de proteção individual. E aí esse inciso já foi incluído pela Lei 10.419 de 2020. Inciso 4. Estudo ou investigação epidemiológica. 5. Exumação, necrópsia, cremação e manejo de cadáver. 6. Restrição excepcional e temporária por rodovias, portos e aeroportos de A. Entrada e saída do país. B. Locomoção interestadual e intermunicipal. Esse inciso 5 e suas alíneas foi inserido pela redação da Lei 14.035 de 2020. 7. Requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas
hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa. E 8, autorização excepcional e temporária para a importação e distribuição de quaisquer materiais, medicamentos, equipamentos e insumos da área de saúde sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa, considerados essenciais para auxiliar no combate à pandemia do coronavírus, desde que, a linha A, registrados por pelo menos uma das seguintes autoridades sanitárias estrangeiras e autorizadas à distribuição comercial em seus respectivos países. O FDA, EMA, PDMA e a NMPA, todos incluídos pela Lei 14.006. Isso aqui, Maria, o que é interessante a gente fomentar, como essa autorização de importação ela pode ocorrer mesmo sem ainda haver registro na Anvisa, o que é que vai se usar como analogia? Que tenha registro em pelo menos uma dessas agências internacionais, ok? Parágrafo 1º. As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública. Parágrafo 2º. Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas nesse artigo: 1. O direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde e a assistência à família, conforme regulamento. 2. O direito de receberem tratamento gratuito. E 3. O pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas, conforme preconiza o artigo 3 do Regulamento Sanitário Internacional, consoante do anexo ao Decreto 10.212 de 2020. Parágrafo 3º. Será considerada falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral privada o período de ausência decorrente das medidas previstas nesse artigo. Vejam que a falta é justificada, portanto, deverá haver o correspondente pagamento de salário àquela falta, o que induz uma hipótese de interrupção contratual. Parágrafo 4º. As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo e o descumprimento delas acarretará responsabilização nos termos previstos em lei. Parágrafo 5º. Ato do Ministro do Estado da Saúde, 1. Disporá sobre as condições e os prazos aplicáveis às medidas previstas nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo. Parágrafo 6º. Ato conjunto dos ministros do Estado de Saúde, da Justiça e da Segurança Pública e da Infraestrutura disporá sobre as medidas previstas no inciso 6 do caput deste artigo, observado o disposto no inciso 1 do parágrafo 6º-B deste artigo. E aí o inciso 6, ele trata da restrição de entrada e saída pelas vias, né, públicas, ok. Parágrafo 6º-B. As medidas previstas no inciso 6, restrição de entrada e saída, do caput desse artigo, deverão ser precedidas de recomendação técnica e fundamentada. Inciso 1, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, em relação à entrada e saída do país e à locomoção interestadual. Ou, inciso 2, do respectivo órgão estadual de vigilância sanitária em relação à locomoção intermunicipal. Parágrafo 7º. As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas, inciso 1, pelo Ministério da Saúde, exceto a constante no inciso 8º do caput desse artigo. 2. Pelos gestores locais de saúde,
desde que autorizados pelo Ministério da Saúde, nas hipóteses dos incisos 1, 2, 3A, 5 e 6 do caput desse artigo. 3. Pelos gestores locais de saúde, nas hipóteses dos incisos 3, 4 e 7 do caput deste artigo. 4. Pela Anvisa, na hipótese do inciso 8 do caput deste artigo. Parágrafo 7º-A. A autorização de que trata o inciso 8 do caput deste artigo deverá ser concedida pela Anvisa em até 72 horas após a submissão do pedido à agência, dispensada a autorização de qualquer outro órgão da administração pública direta ou indireta para os produtos que especifica, sendo concedida automaticamente caso esgotado o prazo sem manifestação. Essas 72 horas, Maria, é muito importante a gente atentar, incluído depois aqui na lei. Então, é muito importante saber, consoante o artigo 7º-A, que a autorização de que trata o inciso 8 do caput desse artigo deverá ser concedida pela Anvisa em até 72 horas após a submissão do pedido à agência, dispensada a autorização de qualquer outro órgão da administração pública direta ou indireta para os produtos que especifica, sendo concedida automaticamente caso esgotado o prazo sem manifestação. Parágrafo 7º-B. O médico que prescrever ou ministrar medicamento cuja importação ou distribuição tenha sido autorizada na forma do inciso 8 do caput desse artigo, deverá informar ao paciente ou ao seu representante legal que o produto ainda não tem registro na Anvisa e foi liberado por ter sido registrado por autoridade sanitária estrangeira. Parágrafo 7º-C. Os serviços públicos e atividades essenciais, cujo funcionamento deverá ser resguardado quando adotadas as medidas previstas nesse artigo, incluem os relacionados ao atendimento a mulheres em situação de violência doméstica, nos termos da Lei 11.340 de 2006, a crianças, a adolescentes, a pessoas idosas e a pessoas com deficiência vítimas de crimes tipificados na Lei 8.069/90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei 10.741 de 2003, que é o Estatuto do Idoso, na Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e no Decreto-Lei 2848 de 1940, que é o Código Penal. Parágrafo 8º. Na ausência da adoção de medidas de que trata o inciso 2 do parágrafo 7º desse artigo, ou até sua superveniência, prevalecerão as determinações. Inciso 1. Do Ministério da Saúde em relação aos incisos 1, 2, 3, 4, 5 e 7 do caput deste artigo. E 2. Do ato conjunto de que trata o parágrafo 6º em relação às medidas previstas no inciso 6 do caput deste artigo. Parágrafo 9º. A adoção das medidas previstas nesse artigo deverá resguardar o abastecimento de produtos e o exercício e o funcionamento de serviços públicos e de atividades essenciais, assim definidos em decreto da respectiva autoridade federativa. Parágrafo 10. As medidas a que se refere os incisos 1, 2 e 4 do caput, observado o disposto nos incisos 1 e 2 do parágrafo 6º-B deste artigo, quando afetar a execução de serviços públicos e de atividades essenciais, inclusive os regulados concedidos ou autorizados, somente poderão ser adotadas em ato específico e desde que haja articulação prévia com o órgão regulador ou poder concedente ou autorizador. Parágrafo 11. É vedada a restrição à ação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento dos serviços públicos e de atividades essenciais,
definidos conforme previsto no parágrafo 9º deste artigo, e as cargas de qualquer espécie que possam acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população. Artigo 3º-A. É obrigatório manter a boca e nariz cobertos por máscara de proteção individual, conforme a legislação sanitária e na forma da regulamentação estabelecida pelo Poder Executivo Federal, para circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público, em vias públicas e em transportes públicos, bem como em DPF 714. 1. Veículos de transporte remunerado privado individual de passageiros por aplicativo ou por meio de táxis. 2. Ônibus, aeronaves ou embarcações de uso coletivo fretados. 3. Estabelecimentos comerciais e industriais, templos religiosos, estabelecimentos de ensino e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas. Parágrafo 1º. O descumprimento da obrigação prevista no caput deste artigo, que é o uso de máscara para cobrir boca e nariz, acarretará a imposição de multa definida e regulamentada pelo ente federado competente, devendo ser consideradas como circunstâncias agravantes na gradação da penalidade. 1. Ser o infrator reincidente. 2. Ter a infração ocorrido em ambiente fechado. Parágrafo 2º. A definição e a regulamentação referidas no parágrafo 1º desse artigo serão efetuadas por decreto ou por ato administrativo do respectivo Poder Executivo, que estabelecerá as autoridades responsáveis pela fiscalização da obrigação prevista no caput e pelo recolhimento da multa prevista no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 6º. Em nenhuma hipótese será exigível a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação prevista no caput deste artigo às populações vulneráveis economicamente. Parágrafo 7º. A obrigação prevista no caput desse artigo será dispensada nos casos de pessoas com transtorno de espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção facial, conforme declaração médica, que poderá ser obtida por meio digital, bem como no caso de crianças com menos de 3 anos de idade. Parágrafo 8º. As máscaras a que se refere o caput desse artigo podem ser artesanais ou industriais. Artigo 3º-B. Os estabelecimentos em funcionamento durante a pandemia da Covid-19 são obrigados a fornecer gratuitamente aos seus funcionários e colaboradores máscara de proteção individual, ainda que de fabricação artesanal, sem prejuízo de outros equipamentos de proteção individual estabelecidos pelas normas de segurança e saúde do trabalho. Parágrafo 1º. O descumprimento da obrigação prevista no caput deste artigo acarretará a imposição de multa definida e regulamentada pelos entes federados, observadas na gradação da penalidade. 1. A reincidência do infrator. 2. A ocorrência de infração em ambiente fechado, hipótese em que será considerada como circunstância agravante. E 3. A capacidade econômica do infrator. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo 1º deste artigo será regulamentado por decreto ou por ato administrativo do respectivo Poder Executivo, que estabelecerá as autoridades responsáveis pela fiscalização da obrigação prevista no caput e pelo recolhimento da multa prevista no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 5º. Os órgãos, entidades e estabelecimentos a que se refere esse artigo deverão afixar cartazes informativos
sobre a forma de uso correto de máscaras e o número máximo de pessoas permitidas ao mesmo tempo dentro do estabelecimento, nos termos de regulamento. Artigo 3º-C. As multas previstas no parágrafo 1º do artigo 3º-A e no parágrafo 1º do artigo 3º-B desta lei somente serão aplicadas na ausência de normas estaduais ou municipais que estabeleçam multa com hipótese de incidência igual ou semelhante. Artigo 3º-D. Os valores recolhidos das multas previstas no parágrafo 1º do artigo 3º-A e no parágrafo 1º do artigo 3º-B desta lei deverão ser utilizados obrigatoriamente em ações e serviços de saúde. Parágrafo único. Os valores recolhidos deverão ser informados em portais de transparência ou, na falta destes, em outro meio de publicidade, para fins de prestação de contas.